Café da recepção de hoje, nós vamos dar continuidade ao grande assunto do momento, objeções. Essa semana a gente está dedicando ela toda a lidar com objeções tão importantes, isso para nós que somos de pós-venda de qualquer tipo de operação do setor de mobilidade, seja caminhão, ônibus, motocicleta, veículos pequenos, médios, grandes. Lidar com objeção no pós-venda faz parte do dia a dia e ter sucesso na hora de contornar as objeções é extremamente importante para que a gente, como profissional, se sinta bem. Afinal de contas, tudo que nós oferecemos é porque é necessário ser feito, é importante para o nosso cliente, então a gente quer sim receber um sim. É importante para o cliente, porque se é preciso, ele tem que ter um entendimento que precisa daquilo e ele tem que concordar. Faz bem para ele também. É bom para a empresa, porque a gente vende serviços, vende peças, vende acessórios e ela se mantém em pé. E é bom para o nosso salário, né? Nós somos comissionados. Então a objeção, ela é um entrave muito forte se a gente não souber lidar com ela. A gente já está, hoje é o quarto bate-papo sobre objeção, essa sériezinha. Lá na segunda-feira a gente falou o que é e o que não é objeção. Na terça nós falamos aí sobre como que é externalizado as objeções pelos nossos clientes. Elas podem ser de maneira explícita, verbal e gestual, ou implícita, elas estão lá dentro da mentezinha do nosso cliente. Na quarta, no episódio anterior, esse aqui, a gente falou sobre as objeções serem adquiridas, né? Esse monstrinho na cabeça do cliente, ela é adquirida pelas experiências que o cliente tem por si só, mas também tem as terceirizadas, que são todas as objeções dos outros que acabam sendo feito download aí na cabeça do nosso cliente. E hoje nós vamos falar sobre 4 categorias, as principais, pelo menos, para o nosso pós-venda automotivo. E essas categorias vêm sempre de pesquisas, né? Eu faço muita pesquisa com os times que eu atendo, com as concessionárias, toda o meu background com concessionárias, oficinas independentes e as pesquisas que eu faço nas redes sociais. E essas 4 são categorias que estão sempre no topo. A primeira categoria significa que as objeções elas estão ancoradas num pilar principal, mesmo que de maneira velada, mas elas estão ancoradas, é a categoria do produto. Pois é, o cliente ele tem uma quantidade tremenda de objeções que ele coloca na nossa frente por conta do produto. Mas por conta do quê? Primeiro ponto, não tem uma aderência às necessidades do cliente com aquilo que nós estamos ofertando. Eu gosto de usar o exemplo de acessórios. Acessórios, olha, eu não sei qual é a marca que você trabalha, com que você lida aí, mas todo pós-venda, uma oficininha pequenininha, independente, uma oficina maior, um auto centro, uma rede de franquias e concessionárias, todo mundo tem alguns acessórios para vender. Ou são do mercado de reposição, ou são aqueles originais das montadoras. Qualquer um serve. A lista é imensa. Então tem que pegar uma marca qualquer, ela tem lá 50, 60, um monte de acessórios para os veículos que ele tem. Mas não quer dizer que todos esses acessórios são para o cliente. Eles servem, cada um desses acessórios, para um perfil específico de clientes. E aí começa, às vezes, o problema e as objeções. Quando a gente tem uma oferta sendo feita para um cliente que não tem a menor aderência àquele acessório em específico. Vou dar um exemplo mais real, eu ofertar uma barra de teto de apoio para bicicleta para alguém que não é ciclista, não tem bicicleta, tem pavor de bicicleta e trauma. Bom, as objeções serão tremendas que virão por parte do cliente para com a nossa oferta. E muitas vezes o cliente não vai chegar e dizer assim, olha, sabe o que é? Quando eu era pequeno eu caí de bicicleta, criei um trauma e nunca mais andei de bicicleta.
Ele não vai dizer isso, tem que ter muita, né, coragem para dizer isso para você. Um adulto falando para outro, na frente de várias pessoas, algo assim, não vai vir. A maioria das vezes não virá dessa maneira, virá de outra maneira. Não, essa história é muito caro. Não, eu não preciso disso. Não, eu coloco a minha bicicleta dentro do porta-malas. Não, eu nem saio, eu não ando de carro e levo a minha bicicleta para algum lugar. São várias objeções e aí a gente fica ali tentando quebrar essas objeções, quando na verdade o cara não vai comprar em hipótese alguma, porque tem um trauma, ele não tem bicicleta, ele não anda de bicicleta. Então, um pilar, uma categoria é a de produtos e serviços. Então nós precisamos sim entender isso numa boa pesquisa, uma boa conversa, perguntas bem feitas antes da oferta, evitam muito a gente esbarrar com objeções que estão ancoradas nesse pilar aqui, nessa categoria de produtos. Outra categoria muito utilizada pelo cliente é tempo. Então tem um conjunto de objeções, mas o pilar maior aqui é o tempo. E o tempo, sim, o tempo é fundamental numa negociação. Tanto o tempo de negociação, o tempo de fazer as perguntas, o tempo de fazer a oferta, o tempo de ir para o fechamento, tudo isso é muito importante. Mas o tempo, sim, o tempo que eu levo para entregar aquilo que eu estou ofertando. Como assim? Bom, se eu estou ofertando um acessório, leva um tempo para instalar esse acessório. Se eu estou ofertando uma manutenção, leva um tempo para fazer a manutenção. E muitas vezes o cliente não tem esse tempo. Muitas vezes o cliente, ele quer, mas ele não pode naquele momento. E aí a gente fica às vezes acreditando que é preço, a gente fica acreditando que é confiança, a gente fica acreditando que são centenas de outras coisas, quando na verdade o cara agora não dá, você vai levar 1 hora para fazer isso aí, eu tenho uma reunião daqui a 15 minutos. Então a gente precisa entender isso claramente, até porque, dependendo da oferta que nós temos, do valor e das margens com que nós estamos trabalhando, pegar o cliente, botar dentro do Uber e levar ele embora, para que a gente feche o negócio, depois pegar um Uber lá na porta dele e trazer ele até a concessionária, a nossa oficina, vai ficar muito barato para fechar esse negócio. Só que a gente tem que ter tino, tem que ter uma escuta ativa para entender mesmo se aquilo que ele está falando, por exemplo, não, eu vou pensar. Vou fazer assim, o cara olha pro relógio, né? Vou fazer assim, eu vou dar uma pensada nisso aí, mais tarde eu te falo. Pô, o cara às vezes está ali gritando veladamente, eu não tenho tempo para resolver isso agora. Então, a tempo é outra categoria. E olha que é o mais legal, na maioria das vezes nós temos a solução, ou um conjunto de soluções para resolver essa pendência com o cliente, para fazer ele ganhar tempo. E olha, tem muita concessionária com N recursos que podem usar. Antigamente nós não tínhamos veículos, transporte por aplicativos. Hoje é tão fácil resolver o deslocamento do cliente, ficar com o veículo dele, se ele não tem o tal do tempo para ficar sem o veículo. Tão fácil hoje de resolver isso. Outra categoria muito importante é a categoria confiança. Isso mesmo, confiança. Essa é forte. Confiança. Uma quantidade gigante, mas gigante de objeções que apresentam para nós todo dia, não tem nada a ver com o que a princípio o cliente está falando e tem tudo a ver com eu não acredito no que você está me falando. Eu não confio mais em vocês, ou eu nunca confiei em você, ou ainda não confio. Bom, mas três frases iguais? Não, completamente diferentes. Eu ainda não confio, estou te dando uma chance de fazer com que eu passe a confiar em você. Eu tenho uma história pregressa aí, então vou te dar essa chance. Eu nunca vou confiar em vocês, porque vocês têm errado constantemente comigo. Poxa, é uma outra história, completamente diferente. Então, confiança tem muitas
muitas objeções apoiadas nelas. Objeções do tipo, olha, eu vou falar, deixa eu falar, eu vou conversar com um amigo meu que é mecânico também, ver o que ele acha. Deu. Tem que acender na hora uma lâmpada amarela. Esse cara, peraí, esse cara não está confiando no meu taco, o cara não está confiando no nosso diagnóstico, o cara não está confiando no que eu estou falando, na marca, ele não confia na concessionária, não está confiando no técnico. Eu preciso resolver isso aqui agora. E ele só falou, deixa eu conversar um pouco com o meu mecânico e dê confiança. Então, tem um monte de objeções que o cara simplesmente só não está confiante ainda que o que você está falando faz sentido, é verdade. Mas como é que eu resolvo essa parada? Como é que eu ganho a confiança do cara? Se relacionando, entregando realmente o que é necessário em cada micro atendimento do cliente. Se na hora de fazer o agendamento errado, se na hora de o cara chegar com o carro lá não lembrava que ele viria, se na hora mesmo, hora e minuto que disseram que ia atender não atenderam, 3 momentos em que ele se relacionou, não foi entregue aquilo que foi prometido ou era esperado. Quando você for fazer a entrega do orçamento, acredito eu que o cliente não vai confiar no teu orçamento também. E o quarto pilar? O quarto pilar é o pilar do preço. Hoje é muito, muito, muito comum os clientes fazerem uma quantidade tremenda de objeções baseados no preço. E o preço ele muitas vezes, ele é simplesmente a falta do entendimento do valor daquilo que nós vamos entregar para o cliente. Então, se o cliente não sabe exatamente o que ele ganha com um alinhamento e um balanceamento, ele vai achar caro um alinhamento e balanceamento e vai falar do preço. Ele vai dizer, olha, isso é muito caro, isso aí que vocês estão me ofertando. E olha só, tenta lembrar, quantas vezes você já viu alguém falando assim, o seu carro rodou 10 mil quilômetros, precisa fazer alinhamento e balanceamento porque é preconizado pela montadora. É R$400. Eu acho que não tem uma viva alma que olhe para essa proposta e diga assim, poxa, faz o que eu quero fazer. Falta muita informação aqui, o cliente não entendeu ainda a importância daquilo. Ele não entendeu o valor que aquilo tem para ele. O quanto é importante para o cliente ter um veículo com um sistema de suspensão, com a geometria certa, o carro andando em linha reta, o carro não tendo tendência direcional e não forçando os músculos dele, não cansando, não sendo perigoso, o carro entrar numa curva e fazer a curva como ele foi projetado e não tentar se jogar para fora da curva e dar de frente num outro veículo. O carro não ficar trepidando por uma questão de balanceamento e gerar um desconforto, gerar um desgaste prematuro nos sistemas das buchas, pivôs da suspensão, reduzir a vida útil do sistema de amortecedor, das bandejas. Olha a quantidade de informação que a gente tem para passar para ele, da importância daquilo ali que é alinhamento e balanceamento, que só tem um custo de R$400. Um jogo de amortecedor custa R$2.000. Um conjunto de balanças, cada uma já custa mais R$1.000. Um pneu que tem a sua característica deformada, ele está deformado por conta de uma vibração constante. Cada pneu aí hoje é 400, 500, 600, 800, 2.000, dependendo do carro, R$2.000. Ficou barato, né? Esse alinhamento e balanceamento. Então nós precisamos entender que muitas vezes aqui está preço. As objeções estão aqui, só que o preço, ele é calçado numa coisa chamada percepção de valor. Nós temos um vídeo, Café na Recepção, sobre isso e um pós-venda em foco de mais de 1 hora falando sobre isso. Dá uma olhada aí na playlist que você vai achar. Esse Café da Recepção fica por aqui hoje, então nós matamos 4 grandes pilares aí, categorias das objeções. Lembre-se, produto é uma delas, confiança é outra delas, tempo é outra e preço. Amanhã nós vamos fechar com uma dinâmica rápida de como eu consegui vencer
a questão de preço. Um como. Amanhã a gente vai ver um como interpelar o nosso cliente. Sucesso, muitas vendas e a gente se vê no próximo Café na Recepção.